O Amazonas esteve presente na COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que encerrou no último dia 13 de novembro. Representantes da Fundação Amazônia Sustentável, a FAS, voaram até Glasgow, na Escócia, para debater as perspectivas e soluções para a redução da emissão de gases por desmatamento e degradação florestal aqui na região amazônica. Entre as propostas apresentadas na cúpula pela FAS estão o desenvolvimento de uma indústria baseada na bioeconomia para complementar a produção atual do polo industrial de Manaus e gerar empregos cada vez mais verdes. Mas quem vai dar mais detalhes sobre a participação da Fundação Amazônia Sustentável na COP26 é Vitor Salviati, que é Superintendente de Inovação e Desenvolvimento Institucional da FAS. Olá, Vitor. Seja muito bem-vindo aqui ao portal Real Time 1. Obrigado, Lucas, e também muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, é sempre bom manter a audiência do portal sabendo o que está rolando sobre mudança do clima e a COP. Exatamente, a gente é que agradece. Então, para começar a nossa entrevista, bora falar um pouquinho sobre no que consistiu, né, a participação da FAS lá na COP26. Como é que vocês avaliam essa participação? Perfeito, Lucas. A Fundação, desde 2008, ela é observadora das Conferências das Partes, que nada mais é do que uma reunião global, anual, em que os países discutem sobre as medidas para combater as mudanças do clima e, mais recentemente, desde 2016, também se adaptar às mudanças do clima que já estão acontecendo. Neste ano, a FAS ela levou, como você bem disse, uma proposta muito focada na bioeconomia, né? Tivemos 3 eventos, dentre eles para falarmos sobre como valorizar a floresta em pé por meio de mercado de carbono, um especificamente sobre a discussão de um projeto de lei que vai dar mais segurança jurídica para projetos sustentáveis no bioma amazônico, análogo que temos no bioma Mata Atlântica, e um outro específico de como trazer capital, investidor para a Amazônia com foco em bioeconomia nativa. Pois é, muita gente fala sobre a bioeconomia, mas eu queria que tu explicasses um pouquinho para a gente o que é essa bioeconomia, como é que se explica e como é que ela seria aplicada aqui na indústria do polo industrial. Perfeito, Lucas. A primeira coisa é que a gente defende uma bioeconomia amazônica. O que isso quer dizer? A bioeconomia, na sua essência, é qualquer tipo de atividade econômica com ativos biológicos. Então, cana-de-açúcar, soja, podem ser considerados bioeconomia. A FAS defende essa bioeconomia amazônica especificamente porque ela tem que ser nativa da Amazônia. Açaí, murumuru, o pirarucu, o tambaqui são produtos e serviços, o turismo, são produtos e serviços da nossa floresta com os povos da floresta. Aqui, especificamente no polo, a gente tem uma estratégia, uma proposta que a gente tem tratado com diversos parceiros, que por exemplo, os fitoterápicos. Quando a gente vai aqui no mercado de Manaus, aqui no centro, a gente vê aquelas vendas com várias folhas, com várias xaropes, que servem para tudo. Esse tipo de barraquinha, né, de conhecimento indígena tradicional, eles são bioeconomia. O que eles precisam fazer? Precisam ter investimento em ciência e tecnologia para que aquele frasco de xarope contra dor de barriga seja de fato um remédio fitoterápico, para que aquela população tradicional ou povo indígena consiga de fato ter investimento e ganhar dinheiro com isso. No final das contas, Lucas, é como diz o nosso slogan da Fundação Amazônia Sustentável, é fazer a floresta valer mais em pé que derrubada, é valorizar a floresta e os povos da floresta para que eles tenham prosperidade, dignidade e a floresta continue de pé, provendo os serviços que provê. Muito bem, Vitor. Agora, o segundo ponto, né, que a FAS apresentou lá na COP foi com relação ao anteprojeto do bioma amazônico. Eu queria que tu explicasses um pouquinho para a gente o que é esse anteprojeto e quais são os benefícios que ele pode trazer aqui para a nossa região. Essa ideia surgiu juntamente com 2 pessoas. O primeiro foi o deputado Marcelo Ramos, aqui do Amazonas, e um conselheiro e um ativista ambiental muito conhecido, Mário Mantovani, que é diretor da SOS Mata Atlântica. E esse projeto ele surgiu de uma lei que já existe do bioma Mata Atlântica. E o que traz esse anteprojeto do bioma Amazônia para nós? Basicamente, além de dar mais segurança jurídica para as atividades da Amazônia, ela
fornece mais subsídios junto com a política florestal, o Código Florestal, como queiram chamar, e também outras iniciativas como o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, todas as atividades, iniciativas relacionadas a combate ao desmatamento e focos de incêndio, né, ou focos de calor. Então, todos esses mecanismos, esses instrumentos, Lucas, eles podem ser consolidados e intensificados nessa lei. No final das contas, o que vai acontecer? A gente vai ter mais instrumentos e mais condições para proteger o bioma, ou seja, implementar atividades sustentáveis, vai ter mais condições para a gente dar mais dignidade aos povos da floresta, povos indígenas, tradicionais, agricultores e quilombolas, e no final das contas todo mundo ganha. Eu e você que estamos em Manaus, a gente ganha, quem está em São Paulo ganha, quem está em Glasgow ganha, porque a Amazônia é muito importante para o equilíbrio climático global. Certo. E já existe alguma previsão de quando esse anteprojeto vai ser votado? Não, Lucas, não tem essa previsão. A gente está ajudando a assessoria do deputado Marcelo Ramos com outras instituições, obviamente. Eu acredito que no começo do ano que vem talvez tenha boas surpresas por aí. Legal, Vitor. Agora, no dia 13 de novembro, agora, foi encerrado, né, a COP26 com um acordo que pretende manter em 1,5 grau a mudança climática, né? Como é que a FAIS avalia esse acordo final? Era o que a gente precisava? E quais são as consequências disso aqui para a nossa região? Lucas, a avaliação, antes de fazer a avaliação, aliás, é deixar claro para que servem esses acordos, né? Esses acordos, eles têm um rito, né? Uma trilha muito diplomática, ou especificamente diplomática, ou seja, para essas coisas chegarem na nossa vida real, aqui nós, cidadãos, demora um pouco. Feito esse preâmbulo, eu acho que o acordo foi bom. Não foi excelente, mas foi bom. Por dois motivos básicos. Ele, como você bem falou, ele estabeleceu condições para que o planeta não aumentasse em mais de 1,5 graus Celsius a sua temperatura média global. Agora, de condições para, de fato, virar efetivo, tem uma lacuna muito grande, depende muito de todos nós e dos países especificamente. O segundo ponto é que, desde o Acordo de Paris, o mundo ainda não tinha uma regra de como implementar o Acordo de Paris. Agora, essa última COP em Glasgow, de fato, o livro de regras, como é chamado, ele foi concebido, né? Então, esses dois pontos trouxeram bastante esperança e otimismo para as negociações. Aí eu queria trazer outros 3 pontos muito rápidos, Lucas, da perspectiva fora da COP, ou não diplomático. Primeiro ponto, né, eu venho acompanhando essas negociações internacionais há pelo menos 11 anos. E essa foi a primeira COP que eu vi com bastante jovens. Tinha muita gente engajada, não só europeus e dos Estados Unidos, os países mais ricos, mas tinha muitos brasileiros, muitos latino-americanos, muitos jovens engajados. O segundo ponto, tinha uma organização das comunidades e aldeias indígenas bem forte, Lucas. Não só pelas suas organizações formais, como a COIAB aqui no Brasil e a COICA na Amazônia como um todo, mas também de outras origens, outros povos originários. E, por fim, foi uma COP mais humana, ou seja, acho que, de fato, o mundo entendeu, né, os tomadores de decisão entenderam que tudo que eles decidem lá tem afetado a gente, afeta a gente. E aí, para concluir, né, a resposta à sua pergunta, o que isso vai impactar a nossa vida prática aqui na Amazônia? Eu acho que a primeira coisa foi uma menção feita no texto final, aliás, que o papel das florestas é importante para a manutenção de até 1,5 graus Celsius no aumento da temperatura global. Então, o papel da Amazônia, como sendo a maior floresta tropical do mundo, ela tem uma função super relevante. O segundo ponto, até pela participação dos povos originários, indígenas e tradicionais, vai ser feita uma comissão específica ligada à presidência da COP, a começar o ano que vem em Cairo, no Egito, onde vai ter uma comunicação direta entre a presidência da COP, né, quem comanda a COP, e os povos originários. E, por fim, nós amazônidas, né, que eu não sou da Amazônia, mas moro aqui há 6 anos e tenho isso como minha casa,
nós amazônicos, a gente vai ter um papel fundamental nas nossas escolhas. Então, é muito importante no ano que vem, ano eleitoral, a gente prestar muita atenção nos candidatos e candidatas que têm que ter uma plataforma de projetos sustentáveis. O que essas pessoas pensam sobre energia renovável, o que elas pensam sobre desmatamento, sobre agricultura sustentável, sobre produção de alimentos. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, viu, Lucas? É verdade, Vitor. Agora, com relação à Floresta em Pé, a gente sabe que aqui em Manaus a população reconhece essa importância, né, da Floresta em Pé. Uma pesquisa da própria FAZ mostra que 76% dos manauaras acreditam que manter a floresta em pé é algo positivo para a economia, para a vida de todo mundo, né? Aí eu te pergunto, como é que a gente mantém a floresta em pé? O que é preciso ser feito? Eu acho que a resposta ela é simples, mas ela é de difícil execução. A resposta é dar condições para que as pessoas que moram na floresta tenham prosperidade e dignidade para não nem praticar desmatamento ilegal e também não facilitar esse desmatamento ilegal. Agora, por que isso é de difícil execução? Porque é muito complexo, Lucas. Então, a gente tem que ter os governos municipal, estadual e federal muito alinhados para fazer o comando e controle, que são as atividades de fiscalização, multa, prender, essa atividade bem policial. Porque hoje, né, estudos apresentam que mais de 90% do desmatamento na Amazônia é ilegal. Então, é crime, tem que ser preso, multado, é crime. O restante é a gente tratar o que a gente chama de agenda positiva. Então, levar educação, políticas públicas, transporte, saúde, incentivos à bioeconomia, para que essas pessoas possam, de fato, prosperar e, por meio da prosperidade, proteger a floresta. A gente não pode, Lucas, esquecer que dentro da floresta existem pessoas que, assim como eu e você, querem ter celular, querem os filhos na escola, querem ter uma qualidade de vida boa, querem poder comprar o que eles gostariam de ter. Então, é muito importante de nunca esquecer do componente humano da floresta. Ok, Vitor. Agora, para finalizar, qual é o balanço que tu fazes, né, da participação da FAZ nesta COP26? O balanço é super positivo. A gente foi com uma agenda, obviamente, de apoiar os governos que trabalham com a Amazônia, não só o governo brasileiro, mas outros países como Colômbia, Peru, as Guianas. A gente sempre tem essa visão muito sistêmica do território da Amazônia. A gente conseguiu fazer diversas reuniões com potenciais parceiros para trazermos investimentos para a Amazônia, não só investimentos em bioeconomia, mas também investimentos em proteção, fiscalização e, mais importante, Lucas, em ciência e tecnologia, que a gente precisa muito de investimento em ciência e tecnologia aqui na Amazônia, interação com as universidades aqui e com universidades do exterior para formar e trocar experiências dos pesquisadores. E, por fim, com os povos que detêm essa floresta, os povos originários, os povos indígenas. A gente teve bastante conversa tanto com a COIAB quanto com a COICA, que representam a bacia amazônica e a Amazônia brasileira, de fato, para entender como que eles entendem, como eles enxergam o desenvolvimento sustentável na perspectiva deles. A FAZ ela tem um trabalho, Lucas, muito importante, que a gente não leva a solução pronta, a gente constrói junto com os atores do território. Porque quando eu construo junto, essa noção de pertencimento aumenta muito a chance daquele projeto, aquele programa dar certo. Então, a gente tem que trabalhar muito em conjunto com todo mundo, de maneira muito transparente, muito clara e muito assertiva. A Amazônia, a ciência mostra que nos próximos 4, 5 anos, a Amazônia ela pode entrar num colapso econômico, ecológico, se a gente não tiver, de fato, uma narrativa e uma implementação de projetos sustentáveis. Ok, Vitor, muito obrigado pela disponibilidade, a gente agradece e parabeniza a FAZ por esse trabalho tão importante que é feito pela conservação aqui da nossa região amazônica. Perfeito, Lucas. Eu agradeço a você e quem acompanha o portal e parabenizo também vocês, porque o jornalismo, vocês jornalistas têm um papel fundamental. Obrigado, Vitor. E você, internauta, obrigado pela sua audiência e continue acompanhando o portal Real Time 1 nas redes sociais. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos e de se inscrever no nosso canal no YouTube, portal Real Time 1. Obrigado e até a próxima.